chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está aí na sua casa e você que é micro, pequeno empresário, para você que é o Sala de hoje. Às vezes você quer fazer aquele investimento que pra gente, ou então para quem está em casa, pode ser um pouquinho, 1.000, 2.000, 3.000 reais, para comprar aquele equipamento para fazer o seu negócio girar. Mas, se tirar do caixa, não vai dar certo. Então, você bate num lugar, no outro, para pegar o sagrado empréstimo. Mas, quando você vê os juros é enorme, não dá aquele valor que você quer, enfim, não tem crédito para isso. E aí entram outros sistemas que podem te ajudar a desenvolver esse seu negócio através de juros ou até mesmo sem juros e te ajudando, inclusive, na educação financeira do seu negócio e investimento na educação para que o seu negócio progrida. Sobre isso, eu vou falar sobre a Credisol hoje com o diretor executivo da instituição, o seu Júlio Burico. Seu Júlio, obrigado pela presença. É isso mesmo, é uma máquina para ajudar o pequeno, né, a se desenvolver, mas não é banco. Como é que funciona tudo isso? Obrigado pela presença. Primeiro, eu gostaria de agradecer também o convite, Michele, da TV Primavera, e vocês aqui. É uma satisfação muito grande estar aqui batendo papo, esclarecendo esses assuntos, né, para o pequeno empreendedor individual. Né? Como é que funciona? A Credisol, o nome dela é Instituição de Crédito Solidário. Credisol vem de crédito solidário. Tá. Né? Ela não é banco, não é cooperativa, não é financeira, não é nada disso. Ela é uma OCIP. O que é OCIP? É uma organização da sociedade civil de interesse público sem fins lucrativos. Santa Catarina tem a maior rede de OCIP do Brasil e é modelo para o Brasil. Né? Nós buscamos recursos junto ao BNDES, a Agência de Fomento de Santa Catarina, que é o BADES, que é o BRDE, o Banco da Ecoval e muitas outras fontes, inclusive da Europa, de instituições ecumênicas, né? E repassamos aqui para os pequenos negócios. O objetivo de uma instituição de microcrédito, como é o caso da Credisol, é apoiar o segmento produtivo dos pequenos negócios, sejam eles registrados ou não. Né? Como tu bem falou, são valores menores, né? Que nós emprestamos, apoiamos aqueles empreendedores, aquelas empreendedoras que têm dificuldade de acesso ao crédito. E, infelizmente, esse segmento produtivo, eles têm dificuldade de acessar o crédito bancário, porque hoje 40% das atividades que nós financiamos são negócios informais, não registrados. E os outros, a maioria esmagadora, são MEIs, como tu bem colocou, né? Que é o primeiro estágio do formal, né? Mas mesmo assim ele não tem lá uma contabilidade, uma escrita muito atualizada muitas vezes. Então isso, no entendimento da rede bancária, isso incorre em risco maior ao crédito, né? Então esses empreendedores, que na sua esmagadora maioria são pessoas honestas, sérias, que dependem do seu bom nome, da sua atividade, para colher dali rendimentos para sua melhor qualidade de vida para si, para sua família e também daqui a pouco está gerando emprego, né? Então surgiram instituições como a Credisol, que tem o objetivo de atuar somente nesse segmento. Então esse é o nosso papel aqui em Santa Catarina e em diversos outros estados da federação. Quando a gente fala desse investimento no micro e no pequeno, ou então no informal, uma doceira que ela quer começar a atender festa, vamos dizer assim, ela faz uma quantidade de doce, mas ela quer aumentar, e ela tem que ter hoje elas têm aquele negócio de fazer brigadeiro para não ter que ficar na mão, e aquilo ali tem um valor agregado um pouco alto, custa em torno de uns 1.000 e poucos reais. Para ela juntar de brigadeiro em brigadeiro, de festa em festa, para chegar naquela ali, vai um ano, vamos dizer tempo, assim, né? Até porque os insumos até variam bastante. Então, com um crédito facilitado desse, ajuda ela a ter essa máquina, a pagar e a desenvolver o negócio. É mais ou menos por aí. Teu exemplo está perfeito. É bem isso. Nós financiamos muitas pessoas que fazem comidas para fora, doce, patrocinam eventos. Noutra atividade, por exemplo, de comércio, sacoleiras, né? Facção, as costureiras, tem as faccionistas, que a maioria trabalha em casa, né? Então, esse pessoal muitas vezes necessita de crédito. Por exemplo, uma faccionista, alguém vai montar uma facção e precisa de máquinas de costura e tudo mais. Muitos trabalham com máquina alugada.
Ora, se fizer um empréstimo em condições mais favoráveis e comprar a sua própria máquina, depois de um tempo a máquina vai ser dela e não fica pagando aluguel a vida toda. E assim tem tudo quanto é atividade que a gente possa imaginar que sejam atividades legais, naturalmente, né? Nós apoiamos. Então é bem nessa linha, seja no segmento de comércio, serviço ou de transformação, né? Nós apoiamos. Seu Júlio, a gente estava conversando em off que esse ano de 2023, né, ele foi um ano bem promissor para essa área dos micro e informais. Ele teve bastante recursos aplicados neles? Não só neste ano, Michele. Tá. É geral. Mesmo com a pandemia, que deu essa questão toda, né, os reflexos da pandemia, mas nós utilizamos uma metodologia, uma forma de trabalho que é fundamental, que é a metodologia que nós chamamos de presencial. Então, quando uma pessoa necessita de recursos para o seu negócio, nós vamos lá ao encontro dela, lá onde ela tem a sua atividade. Seja na sua própria casa, que é comum as pessoas terem seus negócios, suas atividades instaladas na sua própria casa, numa sala, numa garagem, né? Ou num ponto comercial que porventura ela tenha. Nós vamos lá, sentamos com ela, esclarecemos direitinho, né, como é que funciona o crédito, verificamos o que é que ela precisa, se aquele crédito vai ao encontro da necessidade, se vai resolver o problema dela ou se vai significar um sobreendividamento, uma dívida que vai complicá-la. Né? A gente vê no Brasil hoje milhões e milhões de pessoas que têm muita dívida, às vezes se atrapalham com isso. A gente explica direitinho, verifica o negócio dela, se aquela atividade gera uma renda suficiente para que ela absorva aquela prestação mensal sem que venha a ter problemas no futuro. A gente orienta nesse sentido e ainda depois, no ponto de vista da orientação, nós ainda fornecemos oficinas em parceria com o Sebrae, onde essas pessoas são convidadas e quem tem interesse comparece para ali ter uma orientação, um treinamento de educação financeira, de educação da sua atividade para que dela tire melhor proveito. E a gente entra daqui a pouco nesse assunto do estudo, né? Mas recentemente até foi notícia aqui na TV que a mortalidade dos MEIs está muito alta. Sim. Né? E muitos, para não caírem, né? Do mesmo jeito que a gente abre muitos MEIs, né? Morrem bastante, né? Bastante CNPJs aí de MEIs. Mas para muitos deles não saírem da categoria MEI ou para não quebrar, eles vão para o empréstimo pessoal. E é aonde entraria a Credisol, mais ou menos, para eles não irem para esse empréstimo pessoal, seu Júlio? Exatamente. O empréstimo pessoal bancário ou particular, que é do AJ, né? Os juros são altíssimos. Sim. É um absurdo. Então, mesmo nos bancos, né, que tem lá o seu belo trabalho e são necessários à sociedade, não se duvida disso, mas como eu falei ainda há pouco, como são pequenos negócios, muitas vezes informais, eles, em princípio, dão uma impressão de risco muito grande. Então, se o risco é grande, você aumenta a taxa. Né? Daí a razão pela qual que o crédito pessoal é aquele que envolve as taxas maiores, juros, cheque especial, por exemplo, para dar um exemplo, cartão de crédito e outras linhas de crédito pessoal, via de regra, os juros são altíssimos. A exceção são os créditos consignados, mas esse ele tem um público específico. E o risco do crédito consignado é zero. Eu, quando faço um crédito consignado, a prestação é debitada lá na fonte do INSS. Direto, né? Direto. Então, para quem trabalha com crédito consignado, que não é o nosso caso, que o crédito consignado é uma operação típica de banco, e nós não somos banco, nós não temos conta corrente, não cobramos tarifa, nada. Não vendemos seguro, cartão de crédito, nada disso. Então, está aí a razão pela qual que o crédito pessoal ele é perigosíssimo. Não sendo um caráter excepcional, que a pessoa precisa de dinheiro de um dia para o outro, né? E que com esse dinheiro ele vai fazer um bom negócio, que vai compensar bem os juros que ele está pagando, aí tudo bem, né? Mas tem que... Aí entra a questão da educação financeira, para saber dar o passo conforme a perna alcança, né? E saber o que está fazendo conscientemente, não ela louca assim,
sem qualquer critério, que isso pode prejudicar a pessoa, levar a um sobreendividamento, não vai poder pagar, vai ter dificuldade com os órgãos de proteção ao crédito, vai ser negativado, da boquinha a sua dívida vai ser executada judicialmente. Aí é aquilo que nós sabemos quais são os resultados, as consequências. Seu Júlio, e a taxa de inadimplência nesse sistema da Credisol, como é que funciona? Ainda há pouco eu comentei contigo que 95%, pelo menos 97%, são pessoas seríssimas, que precisam do seu nome e daquele recurso para tocar a sua atividade. Então, se é 95, 97, a taxa de inadimplência está na faixa de 3%, 3 e pouco, o que é perfeitamente absorvível. Né? Você, quando opera crédito, sempre perde alguma coisa, porque não se tem bola de cristal. Né? Mas na Credisol, por exemplo, quando uma pessoa tem alguma dificuldade de pagamento, né, nós vamos ao encontro dela, ela nos procura, a gente procura facilitar o pagamento, repactua, renegocia. Tem essa possibilidade de renegociação? Sem dúvida, se faz isso, se facilita ao máximo, porque o objetivo da nossa instituição é geração de emprego e renda, é um objetivo social. A gente quer ver as pessoas progredirem, né? Então, a gente faz isso. Vai lá. Claro, a não ser que seja um caso, às vezes tu tem inadimplência, que alguém deu uma desperto, quer passar a perna, aquela coisa toda. Daí, nesse caso, envolve a questão do caráter. Aí você já trabalha diferente. Mas, como eu falei, as pessoas, na sua esmagadora maioria, são pessoas sérias e que, face aí um eventual contratempo, podem ter alguma dificuldade por doença. A gente costuma dizer, né, que um cliente nosso, assim como um exemplo geral, se ele vem para a cidade, por exemplo, de moto e leva um tombo, se machuca, a fábrica para. Né? Porque a maioria dos pequenos negócios é tocado por uma pessoa só, uma, duas, né? Então, se a pessoa tem alguma dificuldade, doença ou coisa parecida na família, ela tem dificuldade, isso vai atrapalhar o seu negócio. Então, nós temos sensibilidade para ir ao encontro dela, procurar facilitar para que ela se recomponha a sua atividade, o seu faturamento, a sua renda, para que não tenha problema e continue crescendo. E já o seu Júlio vai falar para a gente também, porque a Credisol ela não só está aqui em Santa Catarina, né? Ela está em outros estados também, né, nesse mesmo mote, mas ele vai falar para a gente já no próximo bloco também dessa interação entre esse crédito e as prefeituras, através de alguns programas destinados justamente a esse público dos microempresários e também dos informais. A gente volta já no próximo bloco. Se você perdeu esse primeiro bloco, não tem problema, vai ficar tudo no nosso canal do YouTube para você tirar todas as dúvidas, é rapidinho. De volta, então, com o nosso Sala de Entrevistas. A gente hoje está falando para você, micro e pequeno empresário e também o empresário informal que está começando o seu negócio, sobre orientações de crédito, né? A gente sabe dos convencionais, bancos, empréstimos, enfim, mas hoje a gente está falando de um sistema diferente, que é a Credisol, que está atuando em quase todo o país já, tá? Uma gama bem grande de estados recebendo esse serviço, e que é uma iniciativa onde visa justamente essa gama de empresários. Estou do lado do seu Júlio Búrigo, ele que é o diretor executivo da Credisol. Seu Júlio, a gente deixou no outro bloco para falar justamente dessa questão envolvendo os municípios e os microempreendedores, né? Sim. Muitos deles já têm esses sistemas que acabam impulsionando e vai gerando economia, né? Se um dá certo, já o outro já compra e vai impulsionando. Criciúma, né? A gente está aqui no sul do estado de Santa Catarina, tem um programa bem forte, baseado também num programa do governo federal, do governo do estado. Mas, enfim, é um programa que vem dando certo e vocês são parceiros, né? É bom falar dele para quem sabe outras localidades que estejam vendo a gente. Pegue o exemplo. Santa Catarina tem um programa chamado Juro Zero, né? Ele começou em 2011, já está em 12 anos já, novembro de 2011, então completa agora 12 anos. Ele já aplicou nesse período, em valores históricos, 547 milhões de reais. Nossa, bastante. O crédito maior é de 5 mil. Até um ano atrás, o máximo eram 3 mil reais.
onde a pessoa que pegava podia repetir uma vez mais. Tá. Podia renovar uma vez mais o crédito. Então, se era 3, pegava 6. Hoje, esse limite foi alterado para R$5.000. Então, ele pega 5 e pega 5. Ele é exclusivo para mês, porque ele traz em si o incentivo, o estímulo à formalização. Então, o informal, ele para acessar esse recurso, ele tem que se transformar numa pessoa jurídica, que é o MEI. O MEI ele paga R$70 por mês, em torno disso. Ele já tem o INSS, tem tudo, é muito favorável para ele. Pois muito bem. Criciúma, aqui o município de Criciúma, recentemente, criou o seu juro zero também. E pegou uma carona no juro zero do Estado. Então, como é que funciona o juro zero do Estado? A pessoa pega até R$5.000, em 8 parcelas, a última ela não paga. E a última é equivalente aos juros. Ah, tá. Então, ela pegou 5.000, ela pagou 5.000. Tá. Então, ela pagou 7 parcelas, que corresponde a 5.000, e a última parcela, que é equivalente aos juros, ela não paga. Então, ela não pagou juros. Prefeitura de Criciúma, de uma forma bem inovadora, bem criativa, né, inteligente, ela pegou o juro zero do Estado e é o seguinte: eu vou trabalhar com o juro zero do Estado, onde a 7ª parcela eu pago, que é de capital. Então, a pessoa pega R$5.000, ela não paga a 7ª parcela e não paga a 8ª. Nossa. Então, se ela pegou R$5.000, ela vai pagar 4.200 e pouco. Certo? Já é uma grande ajuda. É uma grande ajuda. Nossa. Claro que quem já pegou o juro zero do Estado 2 vezes, não pode pegar o da Prefeitura, porque é o mesmo programa. Ah, sim. Então, embora sejam situações, repartições diferentes, Sim. uma estadual e a outra municipal, não pode misturar as coisas. Não dá para sair pegando empréstimo para todo mundo também, né, porque seu o programa Júlio? é o mesmo e só admite dois acessos, 2 empréstimos. Tá, esses 2 empréstimos têm só o período ali. Pegou um, pagou, aí depois busca só no o outro. Aí pega o outro, renova Aí se eu peguei no outro ano, depois eu não posso pegar mais. Não, se tu pegou hoje, 8 Tá. meses, em seguida tu renova, que é mais 5.000, tá. pode. Eu peguei hoje, passou os 8 meses, daqui 1 ano, 2 anos eu quero pegar outro, pode. Ah, tá. Só não pode pegar no mesmo período. Não pode pegar mais do que 2 vezes, independente do período. Ah, tá. Isso que era a minha dúvida. Isso. Então, se eu pegar esse ano e o outro, no próximo não posso mais. É só duas vezes só. Quem já pegou Só uma pro vez CNPJ 2 vezes. Exatamente. Tá. Quem já pegou uma vez do Estado, pode pegar só mais uma vez da Prefeitura. Porque são 2 vezes só, os 2 se somam. Tá. Né? Então, isso é muito bom, porque para quem tem um pequeno negócio, esse valor é muito importante. Muitas vezes é fundamental, ainda mais com juros zero. Né? Se ele precisar de mais do que 5.000, a gente empresta. Só que tem a nossa taxa normal. Aí, se ele pega 5.000 de um e 5.000 de outra faixa, ele vai ter uma média de juros baixa. Né? Então, isso tudo fica a critério, obviamente, do tamanho da atividade explorada, da necessidade de recursos que aquele empreendedor tem que ver se é necessário tudo aquilo, né? E aí se avalia. O nosso agente de crédito vai ao encontro dele, como eu falei ainda há pouco, é a questão presencial, Sim. vai lá na casa dele sem qualquer custo, isso é uma obrigação nossa, e lá discute, orienta direitinho, vê se aquele dinheiro serve, não serve e tal, e ele tem acesso então ao crédito. É tranquilo, a garantia é só avalista, né, própria, de terceiros, é simples, não se pega a garantia real, alienação disso, daquilo. É até bom explicar, porque tem um monte de golpista por aí, ó, não tem nada disso. Não, hein, é um crédito bem facilitado. O que caracteriza o microcrédito também é a baixa burocracia, né? Vai lá, faz a visita, faz o cadastro, vê se está tudo direitinho. Se tiver alguma restrição, a gente avalia o tipo de restrição que é. Se é uma restrição que eventualmente não abale o caráter da pessoa, a gente releva, né? Tá. Ah, uma conta de luz, uma conta disso, uma conta daquilo. Que as pessoas, esse segmento que nós atendemos, são pessoas, via de regra, são pessoas simples. Nós mesmo, às vezes, temos dificuldade de reclamar num 0800. Ah, sim, né? claro. Aquela novela toda. Então, imagina uma pessoa, às vezes, né, que tem lá com celular, por telefone. Então, a gente avalia isso e, conforme for, a gente também libera o crédito, mesmo que ela tenha uma restrição. E hoje, esse programa parecido com o Criciúma tem alguma outra cidade de atuação de vocês, seu Júlio?
Nós atendemos aqui as 2 micro-regiões da região sul, Tá. a MESC e a REC. E a REC. São 15 municípios da REC, 12 municípios da REC e 15 da MESC. Então, são 27 municípios que nós atuamos. Nós poderíamos atuar, ou podemos atuar, em outras regiões do estado. Mas como Santa Catarina, como foi dito há pouco, tem 16 OCIPs, todas as regiões têm uma OCIP, nós não vemos motivo para entrar numa região que já esteja sendo atendido por uma OCIP, né? Por uma instituição de microcrédito. Então, quando a Cressol cresceu, se fortaleceu, e por força também de solicitações, de convites, nós fomos para o Rio Grande do Sul. Estamos lá forte no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem muito poucas OCIPs, tem duas, 3 OCIPs. Nós fomos para o Paraná, Minas Gerais, Distrito Federal, Nossa. Mato Grosso do Sul. Recentemente nós fomos para o Maranhão e mais recentemente ainda para o Ceará, né? E expandindo. Nós estamos analisando outras possibilidades no Nordeste do Brasil. Obviamente que você tem que dar o passo conforme a perna alcança. Sim, claro. Então a gente avalia com muito carinho tudo isso. Nós temos um sistema de franquia, né? Para que a Credisol se faça presente em outras cidades e outros estados da federação. A franquia é mais no sentido da questão legal, né? Para dar uma segurança maior para as partes envolvidas. Ninguém paga pela franquia, pelo contrário. Muitas vezes a gente até apoia no início para que ela atinja uma sustentabilidade ali na frente que a garanta, né? Com seus próprios passos. Então, nós estamos aí em diversos estados da federação e crescendo, né? Então, isso é muito bom e te digo, Nordeste, por exemplo, é um espetáculo operar lá. Lá é a terra do microcrédito. É isso que eu ia perguntar. Tem alguma área específica hoje no Brasil que mais cresce nessa questão de microcrédito, de microempreendedorismo? O Nordeste tem uma cultura muito grande em microcrédito. É impressionante. Eles são muito mais avançados que nós aqui. Ah, é? Sim, e a qualidade, a liquidez excelente não perde para nós. Às vezes a gente é um pouquinho assim preconceituoso em relação ao Nordeste, mas tem coisa lá que eles dão banho na gente, né? E tu vai lá e tu vê que são brasileiros honestos, muito simpáticos. Eu tive agora 2 semanas... Eles têm muita criatividade de empreender, né? Principalmente na área das comidas, do turismo, até mesmo hoje com a chegada a questão das empresas de fora vindo em algumas regiões para costura, para arremate de roupas, eles têm muita criatividade nisso, né? Exatamente. Aqui a gente tem mais indústria, lá eles têm menos, mas eles têm uma indústria do turismo que é muito grande. Exatamente. Agora é impressionante, tu vai lá e tu tem cidade do interior do Nordeste, tu vê aquelas feiras e aquele pessoal funciona. E claro que lá tem o Bolsa Família, que eu acho que ajuda também, né? Ajuda também a economia, faz a economia girar. Sim. Isso é muito importante. Porque são pessoas assim mais simples, obviamente, né? E o poder aquisitivo menor que é o nosso. Por exemplo, o Maranhão é o estado com o menor poder aquisitivo, com a menor renda per capita do país. A gente está trabalhando lá e está muito satisfeito com eles, pela responsabilidade, como eles encaram as coisas, como tocam as suas atividades. Aí o pessoal olha de moto para cima e para baixo, de bermuda, chinelo de dedo, camiseta e toca o negócio. É uma festa. Então é bacana, a gente está muito contente com essa experiência lá no Nordeste e a tendência é a gente estar mais presente lá ainda. E cada região tem a sua cultura, né? Como a gente falava, vocês estão ali no Centro-Oeste, tem a questão da agricultura. Minas entra o quê? Minas, as atividades que nós apoiamos são as mesmas daqui, principalmente comércio. Nós estamos Juiz de Fora, naquela região, comércio, serviço. Nós estamos agora lá no Mato Grosso, em Cuiabá, Água Boa, agora Sorriso, Rondonópolis. E agora a gente deve entrar também em Sinop, né, que é outra cidade lá, cidades ricas da agropecuária. Só que aquela coisa, aquela região, né? Lá tu tem aquelas grandes lavouras. Então são regiões que se caracterizam mais pelo latifúndio, né? Não é como Santa Catarina, que tem uma estrutura fundiária caracterizada pelo minifúndio, que são pequenas propriedades. Que é dos colonos ainda, né? Isso, por isso que... para as indústrias, é da família ainda. Por isso que é um grande sucesso, foi um grande sucesso Catarina. Essas grandes integradoras, como Sadia, Perdigão, essas empresas todas aqui no sul do estado mesmo, que numa pequena propriedade bota ali um aviário, bota ali uma suinocultura, e assim vai, produção de leite. Então,
nós temos essa característica. Lá no Mato Grosso, não, jamais. São grandes propriedades. E tem o pequenininho também, tem aquele que está ali no comércio, na cidade, que onde vai o dinheiro, vão muitas atividades atrás. E vai muito pequeno empreendedor atrás de uma oportunidade. Então, a gente vai estar lá presente também para auxiliá-los na medida do possível. Seu Júlio, a gente falou, para não deixar de marcar isso, a questão da educação. Sim. Vocês batem bem, a Credisol, ela vai atrás também de levar conhecimento. Dinheiro, tudo bem, foi lá, o consultor liberou, está lá no caixa. Mas levar esse conhecimento é importante, né? Através de parcerias com o Sebrae, com as prefeituras, enfim, onde vocês estão fazendo essas parcerias com os microempreendedores. Levar essa educação, não só financeira, mas a toda da sua estrutura, é muito importante para saber como usar, né? Isso é fundamental. Muito da mortalidade, vamos dizer assim, das pequenas empresas, vai por desconhecimento do empreendedor. Ele costuma misturar a economia doméstica com a economia do negócio, ele não sabe que ganha direito, ele não sabe formar o preço adequadamente, ele não tem uma mínima noção de marketing, de pessoal, essas coisas todas. Então, é fundamental que eles tenham essa educação financeira. E preocupados com isso, que nós estamos inserindo no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado, nós temos uma parceria muito forte com o Sebrae aqui em Santa Catarina, principalmente aqui da nossa região, onde a gente oferece dezenas de oficinas ao longo do ano. Isso deu uma parada na época da pandemia, retomamos este ano. E neste ano já botamos mais de 900 pessoas em sala de aula. Nossa. E a meta é botar 1.400 pessoas em sala de aula. Nós convidamos, e tu para botar 40 pessoas em sala de aula, tu tem que convidar 120, 150. Pois é. Depois relembrar, aí arranja uma sala no final da tarde com coffee break gratuito. E essas pessoas lá, então, têm a oportunidade de ter contato com o consultor do Sebrae, né? Que dá ali uma aula gratuita, depois segue-se outras aulas. Mas é importante que as pessoas vão lá e tenham a oportunidade de conhecer alguém do Sebrae. E se amanhã depois precisar de uma consultoria, eles recorrem a esses consultores, né? Então, isso é fundamental, né? E nós temos também curso de ensino à distância no nosso site, para quem quer ter o mínimo de orientação, né? Então, quem tem interesse, vai lá, acessa. Com isso tudo, as condições de sucesso da atividade que ele explora ficam bem melhores. Conhecimento é tudo, né? É tudo. Não precisa ser doutor ou formado em faculdade. Está ali fazendo o teu negócio. Quanto mais conhecimento, mais coisas você agregar a ele, mais oportunidade você tem de crescimento. Sem dúvida nenhuma. Tem que ter interesse, tem que ter dedicação e tem que ter essa curiosidade, né? Para melhorar seu dia a dia. Então tá certo. Seu Júlio, muito obrigado pela presença, foi bem esclarecedor, até eu tinha muitas dúvidas com relação a esse sistema, e olha que eu faço matéria quase todo mês, falando do microempreendedor individual, e a gente traz bastante informação aqui, porque o nosso programa passa no nosso estado de Santa Catarina, também fica à disposição da nossa emissora mãe, que é a HIT, né? Sim. Passando para todo o Brasil. Então, ótimo. Em algum lugarzinho pode ter alguém ali, aquele microempreendedor que veja a gente, ou no YouTube, enfim, que tem aquele estralo, que quer fazer o seu negócio prosperar, e às vezes falta só um incentivo. E através dos nossos programas a gente tenta mostrar para eles que não é tão difícil, mas tem que ter dedicação e caminhos certos e sérios, né? Sem dúvida. E eu gostaria, esclarecendo por último, Michele, que a Credisol pertence à sociedade civil. Ela não tem um dono. Ela não distribui dividendo. Nós não falamos em lucro, falamos em resultado. Ela pertence a quem? A sociedade civil organizada. Quem são os donos, entre aspas, né, da Credisol? Associação Comercial de Criciúma, de Araranguá, a Unesc, OAB, a Fiesc, Sindicato do Comércio Varejista de Criciúma, o Sindiconte, Associação dos Municípios aqui de Santa Catarina, da MESC, da ANREC, não sei se eu falei, da Associação Comercial lá de Sara, de Araranguá. Então, essas instituições indicam um representante que tem assento no conselho e eles prestam o serviço gratuitamente, é um serviço voluntário, né? Então, ali direitinho, acompanhando, orientando, cobrando, transparência total para que a instituição cresça e cresça com saúde, com segurança, né? Para que quanto mais ela cresce, mais retorno ela dá para a sociedade. Então, esse é o objetivo. Geração de emprego e renda, melhorar as condições das famílias de uma maneira geral.
Então tá certo. Obrigada mais uma vez, seu Júlio. Eu que agradeço e ficamos à disposição para outras oportunidades. Muito obrigado a ti e a todos os telespectadores da TV Primavera. Fiquei muito contente por ter vindo aqui prestar esclarecimentos. Obrigada, seu Júlio. Então, esse foi mais um Sala de Entrevistas. E se você perdeu, tá curioso, quer compartilhar, não tem problema. No nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, ele fica à sua disposição para você compartilhar informação de qualidade, verídica. Quem sabe aí você conhece aquele teu amigo que é microempreendedor, que faz aquele docinho, que pode fazer algo a mais no seu negócio. Então, esse Sala é para ele. Manda lá, pode mandar um aviãozinho, não tem problema não. Compartilhe a informação de qualidade. Gente, a gente fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!